Este é o tema da mensagem. No fim, a glória eterna. Antes do novo nascimento, eu não entendia por que os cristãos verdadeiros do passado não temiam a morte, morriam louvando a Deus. E por que eles cantavam hinos que falavam do porvir? Por que eles pareciam que viviam perto do céu? Mas o evangelho desses últimos tempos parece tão distante do céu. Mas depois que Deus me fez nascer de novo, vivendo este evangelho único, verdadeiro de Cristo, onde a cruz é central, onde Deus nos faz nascer de novo, nos dá um espírito para termos comunhão com Ele. Por isso, Márcia, muitas vezes Deus fala ao nosso espírito, segundo a palavra de Deus, e traz revelações maravilhosas para a igreja. Eu gosto desse cristianismo rotinho. Não é vazio, não é talvez, não, é certeza. É impressionante como a fé é a convicção de fatos que não se veem. É a certeza. Deus não quer que nós tenhamos dúvidas. Quando você crê e começa a conhecer a verdade de Cristo, a pessoa de Cristo, você começa a ter convicção. Por isso o tema de hoje é de muita convicção. Lá no fim, a glória eterna. A glória eterna. Essa expressão, Maísa, é reservada somente para aquele que foi eleito antes da fundação do mundo, para aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, para aquele que nasceu de novo por causa da sua inclusão na morte e ressurreição com Cristo, como a Bíblia nos ensina, e como poucos estão pregando sobre isso. Mas é o que funciona, é a verdade que salva. Ivone, a glória eterna, você vê as novelinhas falando? As mulheres, os homens falando no emprego? Alguém já ouviu? Não. Este vocábulo é exclusivamente para os salvos. É por isso que nós podemos usar hoje. Canjica, tem um pouquinho de canjica. Iago, tem uma coisa que eu não consigo entender. Quando eu assisto Libertadores da América, lá fala sobre a glória eterna. E minha cabeça fica perguntando: que glória eterna ganhar a Libertadores? Se ganhar a Libertadores é glória eterna, Corinthians, então, coitado, não sabe o que é isso. Aí Palmeiras teria esse sinônimo de glória eterna, que até nem tanto, né? Mas, e fala na televisão, não sei quem, cabeção aí, que falou glória eterna e o pessoal acha bonito. Libertadores da América, quem ganha é glória eterna. Que glória eterna, não sabe nem o que está falando, fora da casinha. Mas hoje vamos falar sobre a glória eterna, ok? Falar que Libertadores é glória eterna é como se os homens se tornassem imortais através do futebol. Ganhamos a Libertadores, somos imortais. É nada, mentira, não é. Nós podemos ser nós que estamos em Cristo Jesus. Amém. A única possibilidade do homem conhecer a glória eterna é por meio de Jesus Cristo. Nada mais. Nada mais. Alguém disse assim: Valtinho, a morte não é o fim. Ela é apenas uma curva. Você concorda com isso? Não? Uma estrada, quer dizer, que não acaba ali a morte. É uma curva. Não vê lá para lá, mas continua. Você concorda? Concorda, Ana Paula? Kelly? Mais ou menos. Faz sentido. Faz sentido. Porque Jesus, quando morreu na cruz, foi o fim? Não. A morte é o fim? Não. Né? Um pastor falou assim que um dia ele estava no avião e começou a conversar com o senhor do lado. E o senhor do lado disse para ele: Lércio, eu não acredito na vida após a morte. Por quê?
Porque a alma não pode subsistir sem o corpo. Quando o corpo acaba tudo. Não tem vida depois da morte. E aquele pastor, ouvindo tal, ele falou assim: puxa vida, agora, Zeca, ele falou, estou diante de duas posições. Uma é a tua, que não existe a vida após a morte. A outra é do Senhor Jesus. E eu fico com a dele, com todo respeito, viu? Eu fico com a dele. E ele falou assim: aquele que vive, Apocalipse 18, Jesus fala assim: eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos do século e tenho as chaves da morte e do inferno. Tem sim vida após a morte. Tem sim a glória eterna, tá bom? Eu creio. Uma coisa é certa: todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 10 e 2 Coríntios 5:10. Se você não conseguir anotar, não tem problema. Depois eu mando essa mensagem, você pode ler com calma na sua casa. Não tem problema, tá bom? Esses dois versículos falam que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus. Isso é certo. Por que eu repito isso? Porque a igreja muitas vezes está se esquecendo disso. Está vivendo tanto neste mundo que está esquecendo que haverá um juízo. Faz o que quer na igreja, vive como quer, despreza a palavra de Deus e acha que vai para o céu. Vai ter um pedágio antes, digamos assim. Vai ter um tribunal ali. Todos, você, eu, todo mundo vai comparecer lá na presença de Deus. Todos, Anderson, nenhum vai escapar. Todos vão cair na mão de Deus. Todos seres humanos, desde o primeiro, lá no comecinho até o fim do mundo, todos vão estar nas mãos de Deus um dia. Alguns vão ser acolhidos por Deus e encaminhados para a glória eterna. Outros vão ser julgados, condenados e lançados no lago do fogo. Uns vão estar à direita de Deus e outros à esquerda. E aqueles que estão à direita são exatamente aqueles que passaram pela cruz, nasceram de novo, foram justificados, foram regenerados, santificados. São esses que irão para a glória eterna. O evangelho de hoje, Pri, tem sido um evangelho muito melzinho. Hoje a Maria José me mandou uma música de uma pessoa cantando e junto com o pastor. E pergunta: pastor, pode faltar no culto? Pode mentir? Pode. E aí o pastor vai falar no final, depois o pastor fala assim no final: só não pode entrar no céu. Não sei se vocês ouviram essa música. Eu vou mandar depois pro grupo, tá bom? Olha, gente, o evangelho que está sendo pregado pode tudo hoje. Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus cuida, Deus dá, Deus abençoa. Uma das coisas que os crentes mais gostam de falar: Deus te abençoe, né? É esse evangelho humanista. Vai com Deus, né? Paz de Deus, Deus te acompanhe. É esse evangelho que o homem gosta. Nesse evangelho, o crente vai passando tanto tempo na igreja que ele acha que vai para o céu. Está tudo bem com Deus, mas não está bem. Não está bem. Esse evangelho é falso. Precisa nascer de novo, precisa se arrepender e crer no evangelho, né? Esse evangelho falso como está tão em moda que os crentes estão aí por aí declarando: eu declaro, eu determino. Parece um Deus. Deus parece empregado deles. Gente, não parece. É falso.
Você não encontra na Bíblia que esse nosso Deus é um empregado seu. Ele sempre foi e sempre será o Senhor e o soberano. Ele é o Senhor dos exércitos. Acho ridículo esse evangelho que tem sido pregado em nosso meio, né? O evangelho tem que ser pregado de acordo com a verdade das escrituras. O pregador não pode ficar passando um melzinho na cabeça, porque os que estão ouvindo são pecadores tal como ele. Precisamos pregar como os irmãos do passado pregaram. Hebreus capítulo 10, 31. Eu vou pegar só um versículo aqui, só para mostrar mais ou menos a linha da pregação que deve ser hoje, e que dificilmente você estará ouvindo isso. Hebreus 10, 31. Ora, nós conhecemos, está escrito, nós conhecemos aquele que disse, 2 pontos. Deus disse, o Senhor disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Então, mas não é bonzinho? É. Mas ele é um Deus vingador, a Bíblia fala. E outra vez, 2 pontos. O Senhor julgará o seu povo. Os crentes estão esquecendo disso. Haverá um julgamento, um tribunal, e Deus vai julgar cada um. Não vai escapar um. Não vai ter gentil brasileiro lá. Aí fala assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se os pregadores do passado, Paulo Alberto, estivessem pregando, havia muito crente batendo as pernas por aí. É a palavra de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Não é aquele velho pacato. Nós não podemos ser enganados, meus irmãos. Os cristãos do passado levavam Deus a sério, não brincavam com a palavra de Deus. Eles viviam seriamente para a glória de Deus. Uma coisa que os cristãos do passado sabiam: que esse Deus que salva, abençoa, é o mesmo Deus que julga e condena. É o mesmo Deus dessa igreja. É um fogo consumidor, como Hebreus 12, 29 fala. Por isso nós não podemos ficar brincando. Por isso que eu digo que aqui a gente não vem brincar de crente, de igreja. Marcos, nos Estados Unidos, um prisioneiro sentenciado à morte deu a sua última entrevista. Sabe o que ele falou? Rindo, debochando, pouco antes da morte. Sabe, lá no inferno eu teria a companhia de Hitler, eu teria a companhia de Stalin, eu teria a companhia de muitos assassinos também. Certo ou errado? Certo, mas não totalmente certo. Porque no inferno não só terá assassinos ou pecadores de carteirinha, digamos assim. Lá vai ter muito crente que cantou no louvor, crente que pregou nos cultos, crente que deu dízimo. Muitos crentes vão estar lá. Vai ter muito marido crente que nunca adulterou, muito irmão que nunca roubou do seu patrão,
Vai ter muita irmã que não falou mal da outra. É verdade. Tem irmã que não fala não, viu? Pode acreditar. Vai ter. Sério, sério. A explicação que eu quero falar hoje, por que no inferno vai ter tantos crentes assim, é porque eles nunca ouviram a mensagem da cruz. Nunca lhes foi ensinado que Cristo nos atraiu e nos incluiu em sua morte e ressurreição. Vai ter muito crente que nunca foi justificado pelo sangue de Cristo de todos os seus pecados. Muito crente que importa-vos nascer de novo, disse Jesus, que nunca nasceram de novo. Passaram a vida toda dentro da igreja, nunca nasceram de novo. O céu não é o lugar deles. Não entrarão no reino de Deus, disse Jesus. À direita, Zeca, aqueles que vão para a glória eterna, esses nasceram de novo. Esses tiveram justificados dos seus pecados pelo sangue de Cristo lá naquela cruz. São esses os salvos. E eu falo que é gostoso ser um salvo, porque nós podemos falar então livremente, naturalmente, sobre a glória eterna. Glória eterna. A justificação, a regeneração, a santificação são como que degraus para a glorificação. Você tem que atentar para essas coisas na sua vida. Você já foi justificado dos seus pecados pelo sangue de Cristo. Você é regenerado, é nascido de novo. A sua vida hoje é um contínuo crescimento para a santificação, para a salvação. Ou você está acomodado? Cristianismo é vibrante, meus irmãos. É maravilhoso. Cada ano que passa você vê diferença. Você vai conhecendo as Escrituras, você vai conhecendo o Senhor Jesus, você vai tendo convicção de que está chegando no céu. Esse é o Evangelho que salva. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. São esses que vão estar na glória eterna. Oh, que coisa linda. John Huss. Quem já ouviu falar desse homem? John Huss. Alguém? Nunca? Ele foi um cristão piedoso do século XV, um reformador religioso, um dos principais precursores do protestantismo de Lutero. John Huss foi um cristão verdadeiro. Em 1415, ele foi morto na cidade de Constança, na Alemanha. Era um homem de Deus e o catolicismo o perseguiu. Ele foi amarrado numa pilastra, um monte de madeira ao lado dele. Ele foi queimado vivo como um mártir de Cristo. E quando o fogo começou, ele ainda vive. O bispo que o condenou disse bem alto, solenemente, naquela praça onde havia muita gente reunida, vendo John Huss morrendo como mártir de Cristo. O bispo gritou: eu entrego a sua alma para o diabo. Mas este homem não aceitou. Ele contestou. Ele disse ali, enquanto estava sendo queimado, ele disse assim: confio o meu espírito nas mãos de Deus. Enquanto um falava para jogar na mão do diabo, ele estava se jogando na mão de Deus. E pouco antes de morrer, ele disse: Senhor Jesus, a ti rendo, entrego o meu espírito. Estevão
quando estava sendo apedrejado no livro de Atos, antes de morrer, ele rendeu o seu espírito ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus da cruz, antes de morrer, entregou o seu espírito ao Pai. Judas fez isso também. Na sua morte, ele se entregou a Deus, porque ele sabia que o seu destino era a glória eterna. A glória eterna. Um crente mundano, Lércio, ele falou assim, crente que faltava muito nos cultos, não estava nem muito aí não, mas ele se dizia crente, porque muita gente era crente, ele também se dizia crente, mas ele falou assim, lá na casa dele com os amigos deles, tomando farreando lá, ele falou assim, eu vou aproveitar a vida, e quando eu for velho, lá antes da minha morte, aí eu vou fazer como Jesus, eu vou entregar meu espírito para Deus. Errado. Errado. Você já assistiu um filme de samurai que o cara mata filme inteiro e no fim ele morre? Filme de bang bang. São alguns aí que parece que tem um the end feliz, mas a maioria não. Quem mata, Jesus falou, quem usa a espada perecerá. Você vê muitos filmes, é isso mesmo. O cara mata, no fim ele morre. A pessoa morre, em geral, da maneira como ele viveu. Será que esse fanfarrão, no final da vida, vai morrer entregando para Cristo? Se ele nunca entregou sua vida para Ele? Não vai. Não funciona. Não é assim. Morre-se da maneira como se viveu. E os mártires são prova disso. Eles viveram Cristo, viveram para Cristo, viveram em Cristo e morreram em Cristo. John Huss é um desses exemplos. Pregou Cristo, viveu Cristo e morreu em Cristo. É por isso que eu fico feliz que num dia chuvoso os irmãos vieram para adorar. Por isso que eu estou contente, Valtinho. Você não desanimou. O Marcos e a Ale vieram de Paysandu, longe daqui. De Uber, mas vieram. São estes que estão sempre, Ivone, em Cristo, com Cristo e para Cristo, que lá no final vão conhecer a glória eterna. Não brinca de ser crente. Leve a sério. Leve a sério. Se há uma coisa que você não pode brincar, é essa vida com Cristo. Isso é sério demais. Graças a Deus, Márcia, esse grupo de cristãos que temos aqui são sérios. Quase não vejo faltando. A cruz é o segredo para que nós tenhamos Cristo habitando em nós. E quando Cristo habita em nós, podemos pregar a glória eterna, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses fala. Cristo, Cristo. Há muitos tipos de morte. Tem gente que morre definhado pelo câncer. Tem gente que morre afogado, atropelado, esfaqueado. Tem gente que morre baleado, queimado. Muitas maneiras de morrer. Tem mortes turbulentas, tristes, horríveis, esquartejado. Mas acontece. Não importa que tipo de morte nós vamos ter, porque o nosso espírito está guardado em Cristo.
Amém. E nós teremos um corpo glorificado lá. O cristão tem toda a segurança. A segurança que nós temos em Cristo passa da nossa compreensão. Passa. Quando você conhece verdadeiramente a Cristo, você não teme nada. Nem a pobreza, nem a doença, nem a orfandade, nem a nada. Você só sabe que há uma glória eterna à sua espera. É tremendo, gente. Cristianismo não é pouca coisa. É mais melhor do que bom. Cristo já venceu a morte por nós. A glória eterna nos aguarda, meus irmãos. Falei já, Estevão entregou o seu espírito quando estava sendo apedrejado. John Hus também, o Senhor também, antes de morrer. Mas uma pessoa que eu não conhecia, que antes da sua morte, e isso foi bom para mim, sabe por quê? Porque eu vi ao longo da caminhada cristã, mesmo como evangélico, de testemunhos de mulheres piedosas, mães de pastores que eu conheci. Esses pastores, meus amigos, disseram pessoalmente, olhando para mim, que a mãe partiu para a glória, louvando a Deus no leito. Um pastor que eu tive, pastor Haroldo Silva, 4 filhas, palmeirense. A gente brincava muito com os corintianos. Onde nós vivíamos tinha muitos corintianos. Naquela época o Palmeiras goleava 6-0, 7-0. E a gente chegava, 6 tá bom? 6 tá bom? Mas só tirando dos corintianos. Mas esse pastor, ele estava doente, morando já nos Estados Unidos, porque a esposa dele é americana. As filhas, os genros, os netos, reuniram numa noite, toda a família, e começaram a louvar a Deus, porque papai já estava indo para a glória. Isso é cristianismo. Isso é a esperança da glória. Isso é maravilhoso. Esse negócio de chegar num funeral de crente, aquela choradeira toda, desespero todo. Eu já fui em muitos funerais. Já fui em funeral que quando começou a colocar o caixão, começou uma gritadeira que eu falei, vixe, eu fiquei assim assustado, desespero total. Gente, o cristianismo é maravilhoso, tá? Você pode chegar lá no fim, assim, ó, que bom, glória eterna, aleluia, tá chegando. E evangelista, era um sapateiro, mas um homem que se entregou totalmente a Deus. Deus usou poderosamente esse homem. D.L. Moody, quando ele estava à beira da morte, sabe o que ele falou para aqueles que estavam lá perto dele? A terra está recuando e o céu está se aproximando. Como que ele estivesse já vendo a glória eterna. E um pouquinho antes dele morrer, suas últimas palavras, ele falou assim: é isso? A morte? Isso é morte? Então ela é boa e agradável. Eita, e morreu. Que coisa! Eu creio nesse tipo de cristianismo. Amém? Amém. O glorioso e eterno Senhor, Ele é a glória eterna.
mortos santos, no final, viram Jesus Cristo, a glória eterna. Amém. Ah, é lindo. Aleluia. Eu creio que eu me verei e desejo que esta igreja veja o Senhor Jesus. Amém. Como Estevão viu Jesus de pé à direita do Todo-Poderoso. Eu creio. Amém? Amém. Feche seus olhos. Creia no Senhor. Ser cristão é maravilhoso. O futuro do cristão é maravilhoso. É a glória eterna. É Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Glórias a Jesus. Aleluia.